boa tarde. Boa tarde, os servidores de Guarulhos, de Santos, Zona Leste e Zona Sul. Faço questão de fazer esse registro. Nós sabemos que vocês estão aí do outro lado, nos ouvindo, e isso é um prazer muito grande para a gente. Boa tarde, servidores daqui, colegas que daqui um pouco chegam, outros servidores também. Eu sei que para todo mundo é muito difícil a gente cortar uma tarde de trabalho aí às 4h30 da tarde, 4h40, não é? Mas tenho certeza que esses nossos finais de tarde são finais de tarde ao pôr do sol, doutora Sônia. São finais de tarde que nos trazem muito conteúdo. Então isso vale muito a pena, né? Hoje a EJUDE, nos seus 25 anos de existência, tem a honra e o prazer de receber uma outra colega nossa que está aqui e veio trazer muita coisa para a gente num dos temas da reforma onde houve uma mudança muito forte, não é? A doutora Sônia Aparecida Costa Mascaro Nascimento, ela é mestre e doutora em Direito pela USP, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, também, então a USP, é nossa desembargadora, nossa casa, professora de Direito do Trabalho concursada pela Universidade de São Paulo. Eu tive a honra de estar sob a sua coordenação em módulos de aulas as aulas foram ministradas na Escola Superior da Advocacia, da OAB, durante vários anos. Nós estivemos trabalhando em conjunto, ela coordenando o grupo de professores, e aonde eu aprendi muita coisa com ela. Então, nós temos a honra de trazê-la para esse tema do dano moral. Eu estava conversando com a doutora Sônia e estava tentando lembrar se esse tema do dano moral tinha sido o doutorado dela, e ela me disse que não, mas ela vai contar a história, então eu vou deixar ela contar essa história. Então, prazer, doutora Sônia, eu agradeço em nome da EJUDE a colega ter recebido o convite da forma como foi, se dispor e estar aqui com a gente. Muito obrigada, passo a palavra. Obrigada, doutora Ivete. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês nessa tarde, né? E eu queria agradecer à doutora Ivete pelo convite que me fez de poder estar ocupando esse espaço para falar de um tema que eu gosto, que já estudei, já tive essa oportunidade, já trabalhamos juntas, eu e a doutora Ivete, na Escola Superior da Advocacia, onde tive a oportunidade de coordenar, dirigir os cursos de lá, depois vim aqui para a magistratura, né, pelo 5º Constitucional. Estou aqui há pouco tempo, né, Ivete, mas estamos juntas, e então para mim é um prazer enorme, e queria também parabenizar a escola pelos trabalhos que estão fazendo. Doutora Ivete, vice-presidente, meus parabéns. Vice-diretora, né? É diretora, fala, vice-presidente. Presidente aqui no tribunal, né? A doutora Ivete pelo trabalho belíssimo que vem fazendo à frente dessa escola, juntamente com o desembargador Adalberto Martins. Então, muito obrigada. Nós vamos falar hoje sobre dano extrapatrimonial, é o tema que me foi incumbido, e é um tema que eu gosto muito e venho estudando já há algum tempo. Na verdade, eu fiz meu mestrado na USP, e quando do meu mestrado eu optei por um tema que era o trabalho da mulher, né? E aí, naquela época, eu estava, inclusive, representando o Brasil perante a OIT com relação ao tema da mulher. E fiz uma pesquisa fora do Brasil, no Brasil, enfim, isso me motivou muito, fiz minha dissertação. Na época até publiquei um livro na LTR da dissertação, sobre a dissertação. Foi um trabalho bem interessante e um trabalho que eu não esqueço até hoje, né? A questão da mulher, aquilo ali me ajudou em muitas situações da vida, inclusive.
eu fiquei tão encantada com o tema do trabalho da mulher, e aí o meu orientador, que não era meu pai, eu falei para ele assim, eu gostaria tanto de continuar, porque esse tema ele tem diversas nuances, né? Eu gostaria de me aprofundar mais ainda, em vez de falar da mulher como um todo, falar sobre temas ligados a não só a mulher como ao homem, mas que são interessantes, como discriminação, dano moral, enfim, eu queria dar uma continuidade, né, nesse trabalho. Mas meu orientador não deixou. Ele disse, não, chega de falar de mulher. Eu falei assim, chega de ficar falando desses temas, né? E aí ele impôs um tema a mim, que é jornada de trabalho, né? E aí eu fui pesquisar jornada de trabalho, né? E ali fiz a minha pesquisa e fiz o meu doutoramento em jornada de trabalho sobre várias nuances, né? Utilizado muito para banco de horas, inclusive. Inclusive o tema que o meu orientador escolheu para mim na época foi sobre flexibilização da jornada. Então, naquela época, isso já faz tempo, né, Ivete? Não foi agora, não precisa comentar. Mas na época ele já falava da flexibilização, ele queria que estudasse, nós estávamos iniciando esse estudo da flexibilização, na verdade. E aí eu fui estudar banco de horas, jornada a tempo parcial, enfim, todos esses temas eu saí pesquisando pelo mundo afora, né? E publiquei a minha tese de doutoramento em flexibilização de jornada, abordando todos esses temas de banco de horas, compensação de horas, etc, etc. Inclusive fiz um estudo, né, das causas do porquê, da necessidade de se flexibilizar. Ele queria que eu defendesse essa tese. Então, um orientador, muitas vezes, ele tem muita influência na vida de pensamentos da gente, inclusive, entendeu? Então, eu fiz e fui defender a tese. Na época era um tema muito pouco, assim, desenvolvido, né? Mas ele me fez desenvolver o tema do porquê e qual a importância da flexibilização da jornada de trabalho. E defendi essa tese, né? Fui lá com algumas convicções, sim, outras nem tanto, mais por ele. Fiz o meu trabalho, mas não desisti daquele tema que eu gostava, né? E começou com o trabalho da mulher. Né? Não desisti desse tema. Acabando meu doutoramento, entreguei e defendi a tese. O que eu fiz? Retomei o tema novamente, da mulher e suas nuances. E aí fui desenvolvendo, fui estudando e fui encontrando materiais fora do Brasil a respeito de assédio moral, assédio sexual, e fui estudando e desenvolvendo esse tema, que não foi objeto de tese, obviamente, porque eu já tinha terminado o doutoramento, mas eu tomei a liberdade de publicar um livro em torno desse tema que eu tinha desenvolvido. E aí publiquei o livro Assédio Moral, primeiro pela editora Saraiva, continuei a estudar o tema, ampliar, e pela editora LTR publiquei o livro Dano Moral. Então, é um tema que eu venho desenvolvendo muito e falei já bastante a respeito desse tema, e talvez seja por isso que a Ivete fez esse convite a mim, de estar aqui hoje, né, podendo abordar o tema para vocês na perspectiva da reforma trabalhista, né? Mas nós não podemos deixar de considerar o curso de reforma, que hoje a lei está posta, né? A lei que nós chamamos e denominamos de reforma trabalhista, ela está posta, é uma realidade. E nós temos agora que enfrentar esta lei de modo técnico, né? Olhar para ela como ela está, a realidade muda, não tem como. Isso eu estudei muito quando eu fiz o meu doutoramento para flexibilização. Eu tive que estudar muito sociologia do direito para poder entender aquilo ali tudo, né? Por que falar dessa expressão, né? E na época até meu orientador dizia para mim, flexibilização é uma coisa, desregulamentação é outra coisa. Não é ausência de lei a flexibilização.
Ela é apenas uma maleabilidade para que os interlocutores, através dos seus sindicatos, possam detalhar mais os seus direitos. Então, é um incentivo às negociações coletivas, menos lei, mais negociação. Isso eu estou dizendo que eu aprendi, né? Então, eu vim estudando esse tema e vejo que a realidade vem mudando, não é de hoje, de muito tempo. Nós tivemos realmente uma CLT que ela é antiga, mas muito retalhada, muitas outras leis já vieram, né, depois da nossa CLT. O direito do trabalho, efetivamente, ele nasceu para proteger o trabalhador, não tenho a menor dúvida disso, mas no decorrer do tempo, essa realidade vai mudando, porque eu digo que não é a lei que muda, quem muda é a realidade. Essa realidade vai mudando, e hoje eu vejo o seguinte, e fico me questionando, né? Será que o princípio de proteção ao trabalhador existe efetivamente hoje? Eu falo, existe, mas ele teve uma mistura ali, de proteção do trabalhador com proteção do processo produtivo. Então, eu vejo que as coisas começam a mudar no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, em decorrência da mudança até da forma de empregabilidade que decorreu da tecnologia que vem avançando cada vez dia e após dia. Eu digo que a tecnologia ela é ótima, porque ela ajuda a gente em muitas coisas, né? Ela nos propicia agilidade, uma série de benefícios, mas ela tem o seu lado ruim também. Ela trouxe um lado ruim. E o lado ruim que eu vejo de toda essa revolução tecnológica está exatamente no relacionamento entre as pessoas. Isso interfere em qualquer área do direito, qualquer área da sociedade, não só no ambiente de trabalho. Então, nós estamos vivendo, de um tempo para cá, uma maior, assim, as pessoas estão mais impacientes, as pessoas estão mais nervosas, as pessoas têm os seus princípios estão sendo mudados em decorrência de toda essa mudança social. Então, tudo decorre disso, não tenho dúvida disso. E quando nós falamos que o lado negativo de toda essa revolução tecnológica está no comportamento das pessoas, no ambiente de trabalho, e não só no ambiente de trabalho, em tudo, né? Na família, né? Diante dos crimes, enfim, nós entramos então aí no estudo do dano extrapatrimonial, né? Que justamente estuda o quê? Qual é o objetivo do dano extrapatrimonial? É colocar regras, limites para o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. O que você deve ou não fazer, como respeitar ou não as pessoas. Então, existem regras legais para limitar esses comportamentos. Eu me lembro que uma vez eu li um livro do Renato Nalini, um livro sobre ética, e ali ele dizia que a pior crise que os tempos passam não é a crise econômica, porque isso vai, isso volta, e a crise econômica, ela um dia tem solução, mas que a pior crise da humanidade é a crise ética, é a crise moral. Essa, segundo a projeção, os estudos dele, no livro dele chamado Ética, a tendência é piorar cada vez mais. Então, existe uma projeção negativa com relação às questões morais e ética. Então, a preocupação dele perante a humanidade era mais ética do que econômica. Então, ele contextualizava essa questão moral dessa maneira, com essa preocupação, né, que nós ainda iríamos passar por momentos eticamente muito ruins. E então o tema principal da humanidade seria esse. Então eu acho que esse é o tema do dano moral, um tema importante não só para nós do direito, para a sociedade como um todo, porque lida exatamente com a questão ética e a questão moral, e no nosso caso no ambiente de trabalho, né? E eu lembro de uma passagem, isso a título só introdutório, né? Eu lembro de uma passagem, na época, aí já fazendo uma referência ao meu pai, né? Que meu pai foi constituinte. Ele escreveu o artigo 7º da Constituição Federal, quer dizer, ele ajudou, né? Ele fez a primeira redação. E eu me lembro que
naquela época, ele chegava em casa, eu ainda era recém-formada, não entendia muitas coisas, mas assim, ele chegava e ele comentava assim, ele falou assim, é difícil, ele falou, porque a gente quer escrever um texto técnico adequado, né? Eu apresentei meu texto técnico adequado, ele apresentou na época, era Ulisses Guimarães, ele falou assim, só que a gente chega lá, eu cheguei lá na sala dele, ele falou, um momentinho, professora Amauri, voltou e falou, doutora Amauri, não dá para ser esse artigo, esse inciso, esse parágrafo, não dá para ser assim. Eu falei, mas é o adequado, é o correto? Ele falou, não dá, porque o setor tal tem um interesse assim, o setor Y tem um interesse assim, e nós precisamos elaborar o texto de acordo com os interesses desses setores que pleiteiam perante nós determinados espaços. Agora entendi. Então, dali, dessa vivência dele, né, como assessor, vamos dizer, de redação, né, ele passou a falar, a partir daí, que elaborar uma lei não é uma questão jurídica, técnica. A lei é um documento político também. Ele visa ali, partindo de um documento técnico redigido por técnico, ele é transformado a interesses políticos. E o que eu quero dizer com isso? Isso me marcou muito naquela época, porque eu lembro dele me dizendo isso. E depois ele falava isso nas palestras dele também, a respeito do que é uma lei, né? Como se elabora uma lei. Então, eu hoje, vendo tudo isso que nós estamos vivenciando, né, em termos de mudança da legislação, eu falo, nós temos que procurar entender o momento atual, né? As leis são feitas de acordo com os interesses e as forças políticas do momento também. Se as forças políticas do momento estão pediram e conseguiram a aprovação da lei em determinado aspecto, o que nós podemos fazer? Né? Tudo muda, as coisas são cíclicas. Hoje, alguns setores estão mais fortes, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, 10 anos, não sabemos, vai mudar. Outras forças virão. Né? E a lei vai mudando, a sociedade vai mudando de acordo também com esses interesses. Só que essa lei, que é esse misto de técnico com político, depois vem para o judiciário. Né? E o judiciário, em cima disso, vai fazer a sua aplicação e a sua interpretação. E nós estamos assim, né? Ou seja, temos uma lei que foi aprovada conforme os interesses técnicos, políticos do momento, muito bem, e agora nós temos que olhar para essa lei e fazer a nossa interpretação, aplicando a lei, sempre partindo do seu texto de lei. Né? Então, quando eu falo em reforma, em lei nova, como nós vamos abordar a partir de agora, eu vou fazer uma avaliação desconsiderando tudo o que passou e tentando agora visualizar essa lei como um texto que nos foi colocado e que nós temos que aplicar e interpretar. Ponto. Né? É uma luta que não é nossa. Isso é coisa lá do Congresso. O Congresso é um órgão político. O judiciário, não. Então, nós vamos agora ler e interpretar a lei que nos foi colocada. E quando eu leio essa parte do dano extrapatrimonial, eu verifico um monte de questões. Né? Há muitas questões envolvendo esse tema, que vai agora depender de quem? Do judiciário. Nós vamos ter que dar a interpretação adequada às questões que o texto está nos colocando. Então, agora incumbe ao judiciário, tecnicamente, fazer a sua interpretação e ver o que a jurisprudência vai, no futuro, nos indicar a respeito, inclusive, desse tema, como muitos outros temas. E eu olho para o texto novo, tem coisas ruins e tem coisas boas. Sob o aspecto do dano extrapatrimonial, para mim o texto até não está tão ruim, ele está bom. Até mesmo porque, até então, nós não tínhamos na CLT nenhuma regulamentação a respeito de dano extrapatrimonial. Nós tínhamos que tomar emprestado.
do direito civil. Constituição e do direito civil, basicamente. Então, eu sempre disse, sempre defendi isso, que o direito do trabalho deveria ter regras próprias para regulamentar o dano moral. E agora nós temos aqui um artigo 223 do A ao J, ao G, onde regulamenta o dano extrapatrimonial. Sobre esse aspecto é positivo. Nós temos regras dentro da CLT a respeito desse assunto. Não vejo isso como um retrocesso, eu vejo isso até como um avanço nós termos essas regras sobre dano extrapatrimonial. Agora, as questões que envolvem e que vêm sendo discutidas é que vai caber aí ao nosso judiciário. A primeira questão que eu identifiquei nesse tema é sobre a aplicação da lei. Né? Qual é a norma, quais são as normas aplicáveis a respeito do dano extrapatrimonial? Aí nós temos o primeiro texto, 223A. Eu até grifei em vermelho para facilitar, né, que aplicam-se apenas os dispositivos desse título. Então, quando nós lemos aplicam-se apenas, dá a impressão primeira que nós só vamos poder usar o que está aqui na CLT. Tá? A questão é essa, então quer dizer que eu não posso mais usar Código Civil, não posso usar mais nenhum dispositivo legal para a interpretação do dano extrapatrimonial? Não, eu não entendo dessa maneira. Até mesmo porque a própria CLT, no artigo 8º caput e parágrafo 1º, que é novo parágrafo 1º do artigo 8º, nos dá essa saída, ao estabelecer que na falta de disposições legais, nós aplicamos subsidiariamente o direito civil. Então, obviamente que eu aplico apenas o que está aqui, mas na omissão, eu aplico o direito civil, o Código Civil, claro. Eu estou autorizada pela própria CLT a fazer isso. Então, eu não posso encerrar a CLT como única, exclusiva e apenas a regra a respeito desse tema. Não é verdade. Tá? Então, a interpretação que eu faço, estou colocando a minha interpretação, né? Tem gente que acha que é só apenas, é isso aqui, acabou, e que o tema está perdido e não sei o quê. Eu não coloco dessa forma. Eu acho que nós temos que fazer uma interpretação sempre sistemática. Ela não pode ser gramatical, ela não pode ser fechada. A interpretação ela tem que ser aberta. Nós temos que levar em consideração um conjunto de fatores, um conjunto de regras, e não fechar num artigo só, num inciso só, numa palavra só. Não, nós temos que fazer uma interpretação sistemática e ampla. Partindo desse contexto, dessa ideia da interpretação sistemática, eu não posso aplicar para o dano extrapatrimonial apenas os artigos e as regras que estão postas agora dentro da CLT pela reforma. Eu tenho que aplicar também o Código Civil, eu tenho que aplicar a Constituição Federal. Você veja, na Constituição Federal, que é a lei maior, nós não podemos desprezar, primeiro ela. Nós temos diversas regras a respeito de dano moral. Nos artigos 1º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, tem várias regras para a gente usar. Depois nós temos a CLT, que é essa lei nova que está posta, as regras novas. O Código Civil subsidiariamente. Então, o que nós não temos escrito aqui, nós temos que usar o Código Civil. E temos convenções internacionais. Nós temos a Convenção 111 da OIT, que regulamenta a discriminação, conceitua a discriminação. Então, sobre discriminação, eu também tenho a Convenção 111 da OIT para utilizar. Então, é um conjunto de normas que eu aplico, não é uma norma só. Partindo desta ideia de uma interpretação sistemática, aí sim eu passo a fazer as interpretações em torno do texto que foi redigido pela CLT. Aí eu consigo encontrar caminhos e soluções. Senão parece que eu estou vendo um monstro na frente sem saída. Não é verdade. Né? Eu tenho desde que eu consiga
olhar esse conjunto normativo. Então, com relação às normas aplicáveis e a interpretação do 223A, aplicam-se apenas, não significa que eu vou aplicar só a CLT, não é isso. Porque eu tenho que levar em consideração o artigo 8º da própria CLT, que me autoriza a utilizar o Código Civil, sem falar na questão da hierarquia das fontes. Nós temos uma hierarquia das fontes, primeiro a Constituição Federal, segundo a lei ordinária. Então nós temos que levar tudo isso em consideração para fazermos a nossa interpretação. Então, de saída, eu já coloco dessa maneira a minha forma de ver e entender a respeito do 223A. Claro que outras questões em termos de aplicação de norma vão surgir, que ainda não estão definidas, inclusive com relação à aplicação da lei no tempo, que é outro problema que nós estamos vivendo, no dano material. No dano processual, o TST baixou uma instrução, trouxe algumas regras já aclarando algumas coisas, mas no direito material nós ainda não temos uma regra, vai ficar a critério da jurisprudência. Como é que nós vamos aplicar as questões do direito material no caso concreto? Claro que vai depender muito do caso concreto, mas com relação à aplicação no tempo, direito material, nós temos regras também, na Constituição Federal e na chamada Lei de Introdução às Normas do Direito no Brasil. Então, nós temos que levar em consideração que está sendo redigido na Constituição e nessa lei. Porque essa lei ela é tida como uma lei maior que regulamenta todas as áreas do direito. Então, ela tem que ser respeitada. A Constituição fala que eu aplico a lei, respeitar direito adquirido, coisa julgada e o ato jurídico perfeito. E na lei de introdução, o efeito imediato. Ou seja, a lei, ela produz efeito imediatamente. Só que esse princípio, essa regra do efeito imediato, no caso concreto, ela tem que ser vista. Como direito adquirido, também tem que ser distinguido de expectativa de direito. Então, no caso concreto, você vê que é direito adquirido ou é mera expectativa? Não dá para generalizar isso, nós temos que adaptar isso ao caso concreto realmente. Então, eu dou vários exemplos, contratos. Alguns falam, então, eu só aplico a lei nova para contratos extintos. Ou eu aplico a lei nova para contratos em curso. Estou fazendo um parênteses aqui, né? Ou aplico a reforma para contratos em curso ou contratos que já são extintos. Tem opinião para todo gosto, né? Nós estamos vendo aí. Eu, pessoalmente, entendo que aplica-se aos contratos em curso. Se eu estou falando em direitos decorrentes do contrato e não estou me referindo aos contratos em si, eu aplico aos contratos em curso. E dou um exemplo. Por exemplo, horas extras, jornada em itinerary, que é uma questão que todo mundo está falando. Nós temos um empregado que vem trabalhando, ele é empregado, não há discussão com relação a isso. O contrato é de empregado. Aí ele vem trabalhando, fazendo o percurso, recebendo direito às horas extras que ele tem até o dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro mudou a lei. Diz que não tem mais direito às horas extras pelo percurso. O que eu faço? Então, são questões práticas que ainda não chegaram, acho que aqui no judiciário, mas que lá fora as empresas estão de cabelo em pé. O que eu faço a partir de amanhã? Eu pago hora extra ou não pago? Dia 11 de novembro, o meu empregado continua fazendo o percurso. Eu preciso resolver a folha de pagamento. E eu não sei o que eu faço. Aliás, não sabe até hoje o que fazem. Isso é um problema, porque as empresas estão realmente bastante confusas, desorientadas nesse momento, porque elas não sabem o que elas vão fazer.
Aí vem a interpretação. Ah, não, é só para contrato novo que eu aplico a lei. Ah, não, para os contratos em curso. Aí a empresa fala, pelo amor de Deus, querem definir logo o que eu faço? É para contrato em curso, não é? Nós estamos realmente vivendo uma insegurança de interpretação. Então, esses casos vão chegar aqui ainda. Empresa, umas fazendo de um jeito, outras de outro. Porque cada uma vai aplicar conforme a interpretação que o seu jurídico fizer. E aí, cada um vai para um lado. Então, essas questões virão ainda para as nossas mãos. E nós vamos ter que definir. Eu tenho o meu modo de pensar. É o meu modo de pensar. Eu acho que se aplica a partir do momento em que a lei fala efeito imediato, é a partir dali para frente eu aplico, mesmo que os contratos estejam em vigor. Não precisa rescindir contrato para isso. Eu não estou discutindo o contrato, eu estou discutindo um direito decorrente de um contrato já existente, que é o direito às horas extras pelo percurso. E cada tema é um tema. Então, eu coloco aqui a minha opinião. Acho que a lei aplicável é a lei daquele dia, do fato que gerou aquele direito. Então, qual é o fato que gerou o direito às horas extras? É o percurso. O percurso no dia 20 de novembro. Qual é a lei que estava em vigor dia 20 de novembro daquele percurso? Que é aqui, ó, o direito nasceu dali. É um percurso que ele faz e que ele poderia não ter feito. Se o direito nasceu dali, eu aplico a lei dali. Então, eu faria uma modulação. Né? A princípio também, né? Porque a gente pode mudar de opinião. Isso é a primeira vista. Então, tudo isso eu quero colocar assim em linhas de aplicação, que eu acho que é o pior problema hoje, é que norma nós aplicamos, como que nós vamos aplicar a lei, né, com base nesses princípios do efeito imediato. Eu tive até aqui, no caso, eu até transcrevi aqui um trechinho do livro do meu pai, com que eu procuro seguir, na maior parte das vezes, algumas coisas que ele deixou escrita. Nem tudo eu concordo, algumas eu concordo, outras não. Mas com relação à aplicação, eu até transcrevi aqui para vocês, olha, os conflitos de lei no tempo em direito do trabalho são resolvidos segundo o princípio do efeito imediato. Então, ele sempre aplicou o efeito imediato. Era essa linha que ele adotava. Significa que uma lei nova tem aplicação imediata. Recai desde logo sobre os contratos em curso à data de sua vigência, embora constituídos anteriormente, mas ainda não extintos. Isso está no livro dele, da Saraiva, o curso de Direito do Trabalho, eu coloquei aqui a fonte. Tá? Então, ele ia nessa linha que eu estou aqui colocando para vocês. Hoje surgem várias outras ideias, né, de outros doutrinadores modernos e atuais. Né? Bom, dentro dessa linha de raciocínio, o 223B. O que faz o 223B? Ele caracteriza e conceitua o dano extrapatrimonial e coloca como novidade aí a regulamentação do dano existencial. O dano existencial já era uma realidade, pela jurisprudência ele já existia, mas ele não tinha uma regra legal, ele não estava legalizado. Agora ele passa ao nível de lei, então ele passa a ser regulamentado. O dano existencial, portanto, integra o dano moral, porque dano moral é gênero. Tá? Dentro do dano moral existem diversas condutas que são praticadas e que geram como consequência a lesão à moral da pessoa, o constrangimento. Então, o que nós temos que ver é a conduta. Essas condutas diversificam. Por isso que nós falamos em honra, imagem, porque as condutas são várias. O dano existencial é um tipo de situação e de conduta que está dentro do dano moral, mas não se confundem com ele, ela é mais restrita. O dano existencial, na verdade, ele implica em quê? Em condutas que atinjam um projeto de vida da pessoa. Quando eu falo atinge um projeto de vida da pessoa, né, por exemplo, a pessoa tem um projeto de fazer uma faculdade. Ela não consegue fazer a faculdade porque ela tem um excesso de horas extras trabalhadas. Então, ela não tem tempo por conta da exigência
dessas horas extras. Eu pergunto, então trabalhar horas extras por si só já geraria um dano existencial? Nós podemos partir de uma presunção? Na minha opinião, não existe presunção nisso. É necessária a prova do prejuízo. Tem que provar que ele tinha um projeto e que qual era esse projeto e que esse projeto sofreu um prejuízo em decorrência da conduta daquele empregador. Então, aqui é necessária a prova e nós não podemos nunca partir de presunção. Da mesma forma, no dano existencial, além do projeto de vida, também a vida em sociedade. Tá, mas ele tem que provar que aquela conduta daquele empregador afetou a convivência dele em sociedade. Então, isso não depende de prova, isso nunca pode ser por presunção. Esse é o dano existencial. Então, ele passa a ser legalizado, né, passa a nível de lei, mas, na minha opinião, ele depende de prova no caso concreto, né? O 223, então, legaliza o dano existencial de pessoa física ou jurídica. Né? Pessoa física, nós já tínhamos, pessoa jurídica também já era realidade, apenas passou a nível legal. Então, também foi legalizado o dano moral para pessoas jurídicas, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Titulares exclusivas do direito à reparação. Isso aqui é importante, tá? Ou seja, quem são os titulares exclusivos do direito à reparação? E aí vem uma outra questão. Então, o que faz o 223? B. Delimita os sujeitos. Muito bem. Aí, a pessoa física e pessoa jurídica. Aí eu pergunto, né, que eu gosto de levantar questões. Aí eu pergunto, entes despersonalizados não estão abrangidos por esta lei? Porque é só pessoa física e só pessoa jurídica, como um condomínio, por exemplo, né? E aí nós temos posições. Alguns acham que não são protegidos por conta da redação do 223B, que fala que é só pessoa física e jurídica. Outros falam, não, eles estão protegidos sim, mas com base em quê? Na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 5º. Então, vai depender do posicionamento e do fundamento que cada um quer adotar. Delimita o 223B a titularidade do direito exclusiva dos ofendidos. Muito bem. Se os ofendidos são os exclusivos titulares deste direito, eu pergunto, como é que fica a questão dos herdeiros, dos sucessores? Quer dizer, eles não têm direito a pedir o dano extrapatrimonial, uma vez que a CLT agora passa a estabelecer que somente os ofendidos titulares têm esse direito? Então, aí vem uma outra questão, que é saber sobre os herdeiros e os titulares. E aí também nós temos duas posições. Né? A primeira posição de que não cabe aos herdeiros e aos sucessores, com base no artigo 11 do Código Civil, porque aí nós vamos entrar no Código Civil partindo daquela premissa de interpretação nossa sistemática. Né? O artigo 11 do Código Civil abre aspas, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. Então, alguns vão usar o artigo 11. A posição 2, cabe sim, os herdeiros e os sucessores podem pleitear. Esse direito, qual é o fundamento? Artigo 943 do Código Civil. Abre aspas. O direito de exigir reparação e obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Então, nós temos fundamento para todos os lados. Vai depender muito do contexto e de como cada um pensa em cima do tema. Tá certo? O STJ já sedimentou essa questão. Então, aí a gente já resolve pela jurisprudência do STJ. No sentido de que o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito. Então, mais um fundamento de que sim, é transmissível, portanto, eles podem pleitear, herdeiros, sucessores, o direito ao dano extrapatrimonial. Fecha com a jurisprudência do STJ. Então, tem fundamento aí a escolher. Né? Com relação aos bens juridicamente tutelados,
Então, o artigo 223C faz uma relação dos bens juridicamente tutelados: a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer, a integridade física. São bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Aí vem a pergunta: nossa, então e o resto? Né? Porque só tem honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, como é que ficam os demais bens? Não são protegidos? Eu acho que esse item aqui, essa relação, ela é meramente exemplificativa. Ela não se esgota em si só. Até mesmo porque, partindo daquela interpretação de que nós aplicamos no tema dano extrapatrimonial não só a CLT, mas o Código Civil, a Constituição, as convenções internacionais, e que na omissão da CLT, eu estou autorizada pelo artigo 8º da própria CLT a me valer do Código Civil e de outras leis, eu não posso chegar à conclusão que essa relação aqui ela é taxativa. Ela só pode ser exemplificativa. Até mesmo porque eu tenho outras fontes do direito a serem aplicadas ao caso concreto. Então, partindo dessa premissa, eu ponho o que eu quiser aí dentro, porque só a Constituição Federal, quando fala do princípio, dispõe sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, ele dá uma abertura enorme a gente aplicar qualquer forma de lesão à imagem, à honra e a tudo que não está escrito aqui. Então, não vejo como fechar o tema no 223C, porque eu não tenho só isso de norma a ser aplicada. Eu tenho um conjunto normativo. Mas, em decorrência de muitos embates pós-reforma, o que é absolutamente natural, porque é lei nova, se fosse um artigo de uma lei já dava uma confusão, imagine esse monte todo, né? Então, é claro que, em decorrência desses embates, a medida provisória 808, que não foi em frente, obviamente não foi em frente, ela tentou suprir, fazendo uma relação complementativa do artigo 223C, colocando a etnia, a idade, a nacionalidade, gênero, orientação sexual, etc, etc. Para mim, não faz diferença nenhuma essa medida provisória 808 ter ido em frente ou não ter ido em frente. Para mim não trouxe reflexo nenhum. Se fosse eu, já aplicaria tudo que está aqui na medida provisória, eu já aplicaria com base na Constituição no Código Civil. Pronto, é exemplificativa a regra. Então, eu não fecharia. Para mim, não foi em frente, agora não tem mais proteção contra o gênero. Claro que tem. Pois a Constituição Federal proíbe a discriminação. Só na proibição da discriminação da Constituição Federal você encaixa isso tudo. Gênero, orientação sexual, idade, está tudo ali. Então, para mim, eu pessoalmente não resolveu, é indiferente a medida provisória. Tá? Partindo daquele pressuposto, porque é aí que está a base do nosso raciocínio. A aplicação conjunta e sistemática de todas as normas jurídicas. Né? Então, essa parte da medida provisória, para mim, não faz falta. Né? O artigo 223D traz a relação com relação à pessoa física, a relação dos bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica, também traz uma relação que também não se esgota aí, porque nós estamos falando que é exemplificativo, não é taxativo. Então, ela não se esgota aqui. O que não estiver aqui, na omissão do que está aqui, eu aplico o Código Civil. Eu aplico os princípios maiores que estão na Constituição Federal. E resolvi o caso concreto do mesmo jeito. Né? Bom, esse aqui. Com relação a responsabilidades, artigo 223E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos. Viu que eu escrevi, eu pus o todos em vermelho para destacar. Porque o problema está no todos. Né? Então, são responsáveis todos aqueles que colaboraram para o ato,
na proporção da ação ou da omissão de cada um. Todos são responsáveis. Que significa dizer que todos são responsáveis? Significa dizer que existe uma responsabilidade concorrente entre empresa e empregados? É isso que significa o todos? Outra questão, o artigo 932, inciso 3º, não existe mais? Mudou? Porque o artigo 932, inciso 3º, dispõe que a empresa responde pelos atos de seus empregados e prepostos. Se a CLT agora estabelece a responsabilidade concorrente, porque todos são responsáveis na proporção da sua conduta, seja o empregado, seja o empregador, e se a responsabilidade é concorrente, então ela não é mais exclusiva do empregador. Se ela não é mais exclusiva do empregador, o artigo 932, inciso 3º, realmente eu não posso mais aplicar, porque a CLT regulamenta, e eu só posso aplicar o Código Civil na omissão da CLT. É um raciocínio. E aqui não há omissão. Eu não posso deixar de aplicar o que está escrito na CLT para aplicar o que está no Código Civil. É só na omissão, artigo 8º da própria CLT, parágrafo 1º, que também foi colocado, e é novo esse parágrafo 1º. Então, na minha opinião, o artigo 932, inciso 3º do Código Civil, eu não aplico, porque a responsabilidade realmente ela é concorrente. Mas isso é só a primeira impressão, né, gente? Tudo pode mudar. É a primeira leitura que eu estou fazendo do texto, tá? Nós temos uma questão aí forte a enfrentar, né? Outra pergunta decorrente desse próprio artigo: cabe incluir pessoa física no polo passivo da ação? Ou seja, o empregado vai entrar com a ação trabalhista. Entra contra a empresa, normalmente, mas só que a responsabilidade é concorrente. Se a responsabilidade é concorrente, é de todos, na proporção da ação de cada um, então eu ponho no polo passivo da ação a empresa e aquele empregado, outro colega que me ofendeu, por exemplo. Eu chamo todo mundo para ação trabalhista? Posso fazer isso? Posso colocar todo mundo lá? O juiz trabalha competente para isso? Para julgar essa questão de todos? Vai ter opinião para quem quiser aí, né? Então, vai depender da jurisprudência. Se nós formos ler o artigo 114 da Constituição Federal, que fala: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. E se nós entendermos que o Constituinte, quando colocou relações de trabalho, ele quis ampliar a competência da Justiça do Trabalho e não fechar na relação de emprego, mas trazer para o Judiciário Trabalhista outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, que não só de empregado e empregador, aí nós podemos aceitar tudo. Depende daquela leitura que nós vamos fazer aqui. Né? Se relação de trabalho não é relação de emprego, é gênero, e que existem outros tipos de contratos que não são só contratos de emprego, e agora, com a reforma, outros tantos foram criados, eu posso chegar à conclusão de que nós somos competentes para esses outros tantos, inclusive que foram criados, que não têm vínculo de emprego também. Então, como que eu vou interpretar isso aqui? O que é melhor para nós que seja interpretado nesse momento que nós estamos vivendo? Tem tudo isso a ser ponderado. Tá? Mas não duvide que vão acontecer casos assim, como já acho que já tem casos assim,
né, de advogados colocando no polo passivo ou chamando a denunciação à lide, né, outros empregados que participaram daquela ação, daquela conduta. Cabe denunciação à lide? É outra pergunta, né? Eu acho que cabe, né? Mas muitos não cabe. Eu fui falar isso no meu gabinete, o assessor quase me matou. Não fala essas coisas, dona Sônia, que cabe denunciação à lide. Eu falei, tá bom, não falo mais. Então, você veja, né, vai ter discussão de todo jeito. Então, isso aqui tudo nós vamos ter que resolver isso aqui. Para caminho que nós vamos, qual é o encaminhamento que nós vamos dar de interpretação e o que nos convém também no momento que nós estamos passando. É fechar a porta da competência, é abrir, enfim, são coisas que nós vamos ter que refletir ainda, tá? Atividade de risco. Eu falo, atividade de risco não está mais regulamentado, não tem mais nada. Não, aplica o 927, parágrafo único do Código Civil. Eu tenho que aplicar atividade de risco. A CLT não regulamenta, mas o Código Civil regulamenta. E aquilo que a CLT não regulamenta é omissa, portanto, eu uso o Código Civil, acabou. Eu vou aplicar o Código Civil e vou aplicar o 927 do parágrafo único. É uma interpretação do que eu achar que não tem mais direito a nada. Tem sim. Né? Então, eu faria essa interpretação com relação a esse tema. Né? Uma pergunta que me foi feita outro dia, né, é com relação ao trabalho intermitente, né, responsabilidade por dano moral em doença profissional do trabalho intermitente e a responsabilidade, como é que ela ficaria diante dessa questão, né? Que agora nós temos o trabalho intermitente. Eu sempre digo assim, está aí, a lei está aí. Enquanto não for declarada inconstitucional, ela é constitucional. Então, nós temos que aplicar. Tá? Então, nós temos o trabalho intermitente. Ele faz a opção por trabalhar em vários lugares, né? O intermitente trabalha em vários lugares. Ele fica com doença do trabalho. Como é que eu resolvo a responsabilidade? Nós temos o 223E da CLT, que é a que nós vimos agora, que fala que a responsabilidade é na proporção da ação ou omissão de cada um. Portanto, eu teria que verificar a culpa de cada um, daqueles porque ele trabalhou. E aplicar o 223E. Ou então, não, eu vou aplicar o Código Civil. Vou dizer, nesse quesito aqui não há uma regra específica na CLT, eu aplico o 942 do Código Civil, que todos responderão solidariamente pela reparação. Tem para todo gosto. Você vê que tem muito trabalho pela frente, né? Porque nós vamos ter que definir tudo isso nos casos concretos. Depende de como eu estou visualizando isso, né? E tem ainda aqueles, que eu já vi várias decisões, dizendo que a culpa é exclusiva da vítima. Porque se ele acumulou trabalho, o problema é dele. Então nós não sabemos como é que nós vamos fazer ainda, né, Ivete? Você tem a sua opinião. Eu evito dar muito minha opinião, porque cada um vai pensar como quer, né? Então, você veja, nós temos só aqui 3 posições, 3 fundamentos. Né? Se fosse meu assessor, ele ia falar assim, a empresa tem nada com isso, não, isso é problema da vida. Cada um tem sua cabeça. Entendeu? Então, é outro assunto a ser enfrentado. Né? Acumulação dos pedidos, isso já veio a nível da lei, não tem nenhum problema com relação a essa cumulatividade entre dano moral, dano material e dano estético, isso já é antigo, já é simulado no STJ, e parâmetros para arbitramento do valor. Né? Que ele fala assim, e agora, resolveu? Resolveu nada, continua tudo igual, nós já não sabendo como resolver as questões dos valores. Né? Porque o artigo 223G faz uma relação de itens que nós temos que verificar. Né? E que só piorou a história. Primeiro fala da natureza do bem jurídico tutelado. Tudo bem, tem que ver se feriu a honra, a imagem, a intimidade,
o que aconteceu, né? Se foram várias ofensas, se foi uma só, qual é o enquadramento daquilo? A intensidade do sofrimento ou da humilhação, então acho que vai depender de prova isso, né? Tem que colher prova, sofreu, não sofreu, chorou, não chorou, né? Sorriu, foi ofendido e deu risada, enfim, tem que a prova é que vai avaliar isso daí, né? A possibilidade de superação física e psicológica, né? Ou seja, a pessoa teve doença emocional, se não teve, se tem algum antecedente, se não tem, só complicou, né? Só complicou porque nós temos mais itens para serem discutidos. Os advogados vão trabalhar bastante com isso aqui. Claro que foram advogados competentes, né? Eles vão jogar com essas argumentações todas, né? Então, tem toda essa relação. Por exemplo, as que eu pus em vermelho. Perdão tácito expresso. O que é perdão tácito? Então, quer dizer que se eu sou ofendida hoje, eu sou empregado, né? Eu não quero reclamar, espero ser despedido. Depois que eu sou despedido, ainda leva mais quase 2 anos, depois que eu entro com a ação. Quer dizer, demorou um bom tempo. Primeiro porque eu era empregado, não podia entrar com a ação. Depois eu fui despedido, até eu resolver se eu vou entrar com a ação ou não, levou 1 ano e pouco. Ah, foi muito tempo, perdão tácito, acabou. É outra discussão. Como é que vai se avaliar, no caso concreto, o que é ou não o perdão tácito? Me parece complexo isso daqui, né? Situação econômica das partes, eu acho que isso já é uma coisa vista, eu pelo menos gosto de olhar muito, porque é o que eu falo que R$1.000, né, para a padaria aqui da esquina é uma coisa, né? R$1.000 para um banco, daí. Então, eu costumo olhar também o potencial econômico que tem a empresa e avaliar esse potencial, né? O 223G, parágrafo 1º, ele continua ainda dentro desses parâmetros, dizendo: se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Então, veda a acumulação. Então, já fechou o campo de trabalho aí. Leve, médio, grave, gravíssimo. Muito bem, tudo bom. Vamos ter que ponderar isso aqui. Se é leve, se é médio, se é grave ou gravíssimo, de acordo com aquela relação enorme que tem lá naqueles incisos do 223G. Então, com base naquilo, a gente faz o encaixe, né? Então, se é leve, médio, grave, gravíssimo. Sobre o que o valor? Sobre o salário contratual, que é uma questão que vem sendo debatida aí. Ah, isso é inconstitucional, porque não pode usar o salário contratual como base e referência para cálculo. Aí fizeram a medida provisória. E na medida provisória 808, que não foi em frente, mudou-se do salário contratual para o regime geral da Previdência Social. Aí a medida provisória 808 não vingou, voltamos à redação da lei da reforma sobre o salário contratual. Portanto, voltamos à discussão, né? Se o 223G, o inciso 1 a 4, é ou não inconstitucional. Por 2 razões. Uma, pela base do salário contratual como fator de arbitramento da indenização. Segundo, se pode ou não, por lei, haver um tarifamento, um limite de valores. Porque o salário contratual leve começa de um ponto e chega lá no gravíssimo e para aí. Então, existe um limite mínimo e máximo a ser arbitrado dentro desse meio aí. A liberdade do arbitramento está dentro desse meio. Porque o juiz só tem a liberdade desde que respeitado esse limite mínimo e máximo, né? Então, o que se questiona hoje é se é constitucional ou não essa limitação do valor mínimo e máximo e também o salário contratual, né? E aí nós vamos
Já vou chegar lá. A medida provisória acrescentou um parágrafo 5º, que também não vale mais, e esse parágrafo 5º que tinha sido acrescentado, falava o seguinte, que os parâmetros do parágrafo 1º, que é esse, leve, médio, grave, gravíssimo, não se aplicam aos danos extrapatrimoniais decorrentes de morte. Então, na morte do trabalhador, o juiz estaria livre para o arbitramento. Só que não foi em frente, portanto, não existe mais essa regra da medida provisória. Agora está aqui tudo dentro desse 223G. Então, temos que entender isso. Então, a questão vem pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessas questões. Nós sabemos que a ANAMATRA apresentou a DIN, né, questionando essas questões, vão ser julgadas pelo Supremo e nós vamos ter que aguardar. Aí nós vamos seguir o que o Supremo decidir a respeito dessa questão. Mas nós temos dois posicionamentos. Nós temos pela inconstitucionalidade do salário contratual como base, em decorrência do princípio da isonomia, né, artigo 5º, caput, artigo 3º, 4º da Constituição Federal. Então, o salário contratual é inconstitucional, não pode servir como base, porque quem ganha menos recebe menos, quem ganha mais recebe mais, e isso fere o princípio da isonomia. Tem aqueles que acham que é constitucional, também o salário contratual, né, com base na súmula vinculante número 4 do Supremo, que fala, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo da vantagem do servidor público de empregado. Então, aí argumento o seguinte, não, mas a súmula fala em salário mínimo e não em salário contratual, portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade. Tem para todo gosto, certo? Então, vamos ver o que é que o Supremo vai fazer. Eu realmente não sei adiantar absolutamente nada a esse respeito, né? Eu só colho as teses daquilo que estão escrevendo por aí. Com relação ao limite mínimo e máximo do valor da indenização, também tem argumentação para todos os lados, né? Pela inconstitucionalidade desse limite da tarifa. Quais são a argumentação? Primeira e a mais importante, que tem sido utilizado por aqueles que estão escrevendo, é o julgamento do Supremo com relação à lei de imprensa. Porque a lei de imprensa traz essa regra de limite, né, trouxe essa regra de limite e não foi recepcionado pela Constituição Federal de acordo com decisão do Supremo. Então, se a lei de imprensa, o Supremo foi por esse sentido, por que que nessa nossa agora seria diferente? Então, é inconstitucional com base na lei de imprensa e com fundamento de violação do artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal. Também, então, eles vão nessa linha de fundamentação pela inconstitucionalidade. Mas tem o grupo da constitucionalidade, né? E o grupo da constitucionalidade parte de alguns fundamentos. O primeiro fundamento é de que há sempre uma presunção de constitucionalidade enquanto não for declarada como tal. Tudo bem, né? Óbvio. Enfim, então, enquanto não for declarada, nós teremos que aplicar enquanto ela não for declarada. Só será inconstitucional a partir do momento em que ela é declarada para frente. Então, ela estaria valendo agora, porque não há ainda essa declaração. Esse é um argumento. Tá? Outro argumento da constitucionalidade, eles pegam a lei de imprensa, a mesma lei lá de imprensa, e argumentam que o Supremo, ao tomar a decisão quanto à lei de imprensa, não ponderou o princípio da segurança jurídica. Então, esse princípio da segurança jurídica, que seria a base do legislador para a reforma, não está contemplada na lei de imprensa. Outro argumento que eu já li também é que a lei do transportador, que cria a indenização quando há acidente de transporte aéreo, rodoviário e tal,
ela traz realmente um escalonamento, essa lei do transportador, um mínimo e um máximo. E que essa lei não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. Então, se apegam na lei do transporte. Mas ela não foi levada essa questão para o Supremo, na verdade. Ninguém levou, ninguém entrou coadinho em nada com relação a ela. Tá? No entanto, ela está em vigor, partindo do pressuposto que, enquanto não declarada a inconstitucionalidade, ela é constitucional. Portanto, ela é constitucional e se aplica realmente esse escalonamento, porque não há nenhuma declaração de inconstitucionalidade e ela não foi levada ao Supremo. Existe realmente, eu fui conferir essa lei, existe realmente essa lei e esse escalonamento, mas não é que o Supremo declarou constitucional. Ela não foi objeto de provocação junto ao Supremo, é diferente, tá? Mas também se apegam aqui nesta lei de imprensa, tá? Outro argumento desse grupo é a limitação da tarifação prevista em legislação em outros países, né? E muito citado, claro, porque foi a base da nossa reforma, os Estados Unidos, onde lá tem uma lei federal que traz esse escalonamento, né? Numa lei de discriminação do emprego, traz esse escalonamento efetivamente lá. Né, que foi, eu acho que essa reforma se baseou também um pouco no modelo americano, pelo que eu tenho observado. Então, eles se apegam aí na lei de Portugal, que a Ivete sabe mais do que eu, mas não é bem desse tema, é de indenização substitutiva da reintegração. Então, existe ali uma regra de limite mínimo e máximo a respeito desse assunto. Então, também se apegam nesse detalhe aí, para dizer que é constitucional. E se apegam na intenção do legislador, porque a intenção do legislador, na verdade, foi uma ponderação entre o princípio da reparação integral e da segurança jurídica. Então, eles vão lá nas exposições de motivos da reforma, da lei, e dali, com base na intenção do legislador, também tiram todos esses argumentos aí. Estou passando para vocês porque esses argumentos é o que está sendo debatido em fora e depois nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer, porque eu ainda não sei. Então, veja, existem aí argumentos para todos os lados. Eu acredito que o Supremo deva, e eu acho que ele tem que resolver essa questão para que a gente possa ter um caminho também a seguir. Senão nós vamos ficar nesse embate eternamente, cada um entendendo de um jeito, né? Então, nós temos essas argumentações todas aí, e também ainda com relação aos parâmetros, né? Nós temos o 223G, parágrafo 2º, e parágrafo 3º, que também não tem assim muita novidade a respeito disso. O 223G, parágrafo 2º, fala sobre a pessoa jurídica, né, e também se baseia no salário contratual do ofensor. E o 223G, parágrafo 3º, fala na reincidência entre partes idênticas. A medida provisória tinha modificado para quaisquer das partes, mas isso não existe mais. Então, nós vamos trabalhar com essa realidade da reincidência entre partes idênticas, né? Então, voltamos à lei. Com relação à medida provisória 808, e esse tema eu não vejo grandes alterações que possam, assim, causar grandes conflitos. Os impactos da não aprovação da medida provisória, eu acho que não foram tão grandes com relação ao dano extra patrimonial. Nós vamos ter mesmo que trabalhar com esses limites. A grande questão desse tema é a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desses limites da tarifação e da expressão do salário contratual. Essa é a grande questão jurídica a ser enfrentada a respeito desse tema de dano extrapatrimonial. Eu acho que, com relação à lei, é isso. Eu trouxe os fundamentos da lei americana, né? Está aqui os fundamentos a respeito desse limite da tarifação.
né? É uma lei de discriminação feita pelo Estado americano, pelo país, ela é federal. Então, o que eu queria deixar para vocês a respeito do tema eram apenas perguntas, né? Sem respostas, né? Porque nós vamos enfrentar juntos todas essas questões. E eu queria fazer apenas essas observações, Ivete. Vou agradecer, vou encerrar aqui a minha exposição, me colocar à disposição para perguntas e debates sobre alguma outra questão pontualmente. Espero ter colaborado. Obrigada. Obrigada, doutora Sônia. Mais uma vez é um prazer recebê-la. A EJUDE, nesses 25 anos, tem tido o prazer de receber professores, colaboradores de outras escolas, de outros tribunais, e é uma honra para a gente tê-la debatendo aqui um tema tão importante, né? À medida que a palestra, vou tomar a liberdade de chamá-la de você, que você foi falando, eu fui lembrando algumas coisas. Então, inicialmente, não é, a doutora Sônia falou sobre a flexibilização e a jornada de trabalho, e eu lembro a época quando o livro saiu, eu advogava, e era a única base que a gente tinha para poder falar sobre banco de horas. Não é? Então, era pesquisa. Eu lembro de ir à USP para pesquisar e tudo mais. Então, o livro, não é? Era a tese, então, do doutorado, talvez fosse o único a falar sobre banco de horas naquele momento e como nós fomos progredindo nisso, não é? E foi se tornando um tema, apesar de difícil ainda, mas se tornando um tema mais do cotidiano, não é? Com os acordos de banco de horas. Bom, depois você falou nas questões morais e éticas que estão ligadas a esse tema do dano, não é? Do dano moral, e eu fiz algumas anotações aqui, o dano existencial, e lembro de uma decisão muito importante do TST a respeito disso, com as horas extras, sobre as horas extras, não é? E aí vem o aspecto da prova também. Será que realmente, são vários caminhos, evidentemente, que cada um de nós vê o direito de uma forma, né? Por isso, as várias interpretações, esses temas estão chegando agora à primeira instância, e nós temos colegas aqui da primeira instância, então, é um início de estudo, não é tudo isso. Mas o dano existencial, por exemplo, com a prova, será necessário uma prova para aquele que tem o cartão de ponto, aonde é esse o acórdão do TST há anos atrás, aonde o trabalhador exercia, ele fazia 16 horas de trabalho, jornada de trabalho diárias, 16 horas, a necessidade de prova, não é? Claro que ele teve várias consequências. Uma das consequências era o não convívio familiar, porque 16 horas de trabalho ele necessitava descansar. Evidentemente que o casamento dele, era casado, ele também separou-se, não conseguiu o acompanhamento da vida diária da sua prole, dos seus filhos, não é? Então, será que eu preciso realmente desta prova mais do que concreta, que é o próprio cartão de ponto ali? Então, eu estava lembrando de algumas coisas, não é, que vieram. Lembro, então, dessa decisão, essa decisão para o dano existencial, não sei se todos lembram, ela foi também um início, como lembro também do primeiro livro que eu li sobre dano moral, que é de um colega nosso, do professor Valdir Florindo, doutor Valdir Florindo também aqui, que a partir daí começou-se a falar sobre o dano moral, não é? O que me causa um espanto grande na reforma sobre esse tema apenas é que o Brasil, infelizmente,
ele estruturou essa reforma em relação a esse tema numa legislação totalmente distante da nossa realidade, que é a legislação americana, não é? Então isso é já um sinal de algumas coisas, eu acho, que dentro da reforma. Bom, mas nós não estamos aqui para ouvir a minha opinião. Eu acho assim, nós temos uma expert aqui ao lado, não é? Sim, é uma expert nisso, tem sido citada em teses de doutorado, no mestrado, então, e esse é o grande motivo, então, do convite, não é? Agora eu quero abrir, eu sei que vários dos senhores têm questionamentos a fazer, tenho colegas aqui também, não é? Que também podem ter algum questionamento, mas é um tema muito palpitante, não é? Tanta coisa diferente, tanta coisa ainda que a gente tem que refletir. Então, eu abro neste momento para questões. Eu posso... Só queria falar mais uma coisa. Eu lembro, a primeira vez, eu não quis falar isso no começo, porque hoje nós temos a doutora Sônia Mascaro, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu vi o seu pai na minha vida, e que ele falou sobre várias questões éticas e morais, e eu fui buscá-lo num hotel em Sorocaba para um congresso que tinha. E eu lembro da minha felicidade em estar com ele. Você sabe da felicidade que eu tive. Eu sei, eu tenho aquela foto sua com ele. Então, falando em dano moral, o expert em dano moral é o Valdir Florindo, né? Agora, a minha linha de pesquisa mais intensa foi assédio moral, que é diferente, né? Então, eu me aprofundei muito em assédio moral, é um tema muito mais específico, que também dá para falar horas só sobre assédio moral, não dano moral, né? Então, a minha linha foi nesse sentido. E como a Ivete falou, a questão da flexibilização da jornada, banco de horas, realmente foi a minha tese de doutoramento, e depois o tema foi evoluindo, até que chegou agora, né, onde chegou, né? Mas que também é um tema interessante, um tema palpitante. Agora, você falou do dano existencial, a questão da necessidade de prova, ou se basta trabalhar hora extra e ponto, está resolvido o assunto, né? Aí já tem, bom, eu tenho a minha opinião. Eu acho que nesse caso não basta trabalhar hora extra, né? Eu acho que o trabalho em hora extra por si só, ele já tem a sua reparação material, né? Que é o pagamento das horas extras, e que para existir a reparação moral tem que existir uma prova do constrangimento. Eu penso assim, eu sei que muitos não pensam assim também, né? Existem pensamentos iguais aos seus, que é diferente, que basta o trabalho hora extra. Eu, pessoalmente, não estou convencida assim disso, né? Eu acho que tem que ter a prova do constrangimento, eu penso assim, né? Mesmo que sejam números grandes de horas extras, né? Não deixa de ser uma reparação material nesse caso, tá? Eu acho que para ver a reparação moral, eu não posso partir de uma presunção. Eu tenho que ter a prova do prejuízo concreto, principalmente para enquadrar as horas extras no dano existencial, porque o dano existencial ele é muito específico, né? O dano existencial ele teve a sua origem, inclusive, no direito italiano, né? E ele é muito específico, ou seja, ele tem que ter a prova de que a pessoa tinha realmente um projeto de vida, tinha que ter a prova de que afetou a convivência social, porque a pessoa nem casado a pessoa é sozinho, não tem nada. Então, quer dizer, há uma série de circunstâncias e fatos que tem que estar no processo, né, que a gente não pode desconsiderar. Às vezes, não necessariamente tenha atrapalhado a convivência social da pessoa, isso tem que ser provado. Não necessariamente, né? Às vezes, muito pelo contrário, a pessoa às vezes está disponível. Então, tem que ter prova disso. Eu não posso partir de uma presunção. Eu penso dessa maneira, né? Agora, claro, existem outras... Eu não falei, mas
estava aqui num dos slides, quando o artigo 223C fala em liberdade de ação, saúde, lazer, integridade física. Então, o que significa isso? O que significa direito ao lazer, né, que colocou aqui? Então, a gente pode também levar isso para as férias. Então, quer dizer, o empregador que não concede férias, por si só, já está causando um dano moral, porque é lesão ao direito ao lazer, por exemplo. A gente pode entender dessa maneira? Então, são essas questões práticas, né, que vão surgindo ao longo do tempo, né? Eu acho sempre que tem que existir a prova, né? Eu acho que essas reparações que as pessoas pedem, direito moral, quando está na lei já a forma de reparação, já está lá, né? Não deu as férias, tem que pagar em dobro, tal, quer dizer, já existe a forma de pagamento de reparação. Para nós darmos o dano moral, nós temos que ter a prova de que aquele ato, aquela conduta efetivamente causou constrangimento. Então, isso tem que ser verificado. Eu, pelo menos, vou nessa linha de pensamento. Então, você vê, aqui o artigo 223C fala também liberdade de ação, né? Então, aí nós podemos incluir o quê? Trabalho escravo, condutas antissindicais, né? Uma série de situações, né? Direito à integridade física, as doenças do trabalho e tal, quer dizer, a gente vai encaixando. Mas, nesse quesito especificamente de hora extras, férias e tudo mais, eu entendo que o dano moral só tem reparação mediante a prova do constrangimento efetivamente, né? Senão eu estou misturando dano moral com dano material, e enquanto que a nossa lei já regulamenta e já traz uma forma de pagamento pela desobediência daquela regra legal. Eu, pelo menos, entendo assim. Bom, vamos às perguntas. Todo mundo já entendeu tudo? Eu já vejo gente falando. Nada? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Deixa eu colocar, então, deixa eu dar uma cutucadinha aqui um pouquinho. Obrigada. Eu também anotei aqui, bom, foi falado na responsabilidade de todos, né? Então, o que é essa relação de trabalho, se entre empregados, eu posso considerar também a relação de trabalho, o gênero, não é? Ou a relação de emprego. E o que eu acho importante, interessante e esquisito ao mesmo tempo, é o aspecto do salário contratual, que você colocou no final, não é? Porque a leitura que se tem do texto é que há um privilégio para aqueles que ganham mais. É isso mesmo? Você está querendo minha opinião? Quero assumir. Não sei. Não, a questão da inconstitucionalidade, né? E do salário contratual. Eu, sinceramente, assim, eu acho que vai depender da interpretação que o Supremo dizer que se é questão de pagar, de um ganha mais, outro ganha menos, o critério de fixação do valor, nós já temos sobre a situação econômica da empresa e o salário do empregado. Isso já é de jurisprudência, né? Essa relação de critérios, inclusive a situação econômica e social de ambas as partes. Então, há muito tempo, para mim, não é novidade olhar para essas questões, né, do tamanho da empresa, como eu falei, e até do quanto o empregado ganha, né? A gente faz um misto aí. Então, essa verificação, para mim, já pode até trazer uma desigualdade. Não existe tudo igual. Como é que a gente vai fazer para dar dano moral igual para todo mundo? Só se a gente fizer uma relação que nem faz o STJ, por casos, né? Eles fazem dessa maneira. Põe lá, se é o fato e o valor. Fato e valor. E ali faz uma relação dos fatos e dos valores que devem ser dados desde que ocorram aqueles fatos.
Aí todo mundo que passou por aquele fato vai ganhar igual. É uma sugestão, né, isso daí. Eu acho que é interessante essa saída que o STJ deu, porque aí não fica aquela coisa do mesmo fato, um ganha um valor, outro ganha outro, porque isso já é uma realidade para nós também, né? A gente vê situações assim, díspares, né? Vai para uma turma, julga, dá um valor, da outra turma dá outro valor e o fato é o mesmo. Às vezes ninguém entende, fala, o fato é mesmo, a turma A deu isso, a turma B deu aquilo. Quer dizer, nós já vivemos esta insegurança, né? Eu acho que essa insegurança ela não decorre só da lei em si, é uma realidade que a gente vive já, né? A questão é como é que nós vamos solucionar isso, e para solucionar isso, já que a lei não solucionou, eu acho que a sugestão do STJ ela é interessante, né? Ou seja, o próprio judiciário faz uma relação interna dos fatos que mais ocorrem e já arbitra um valor, aí todo mundo que ganhando X ou Y, vai ser o mesmo valor, né? Por exemplo, você estava falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um sistema interessante nessa questão de reparação de dano, de indenização, até porque lá é muito forte essa questão do dano moral, né? E as indenizações, o direito deles é esse, basicamente, né? Então, eles giram em torno disso. E lá eles têm também uma regra muito interessante, onde eles dividem, são 2 valores. Um valor que vai para o empregado e outro valor de punição da empresa, né? Então, arbitra-se um valor de indenização destinada só ao trabalhador. Então, para ele vai aquele valor. O outro valor é para punir a empresa, ele não vai para o trabalhador. Ele só se destina à punição da empresa, ela vai como se fosse para nós um FAT, vamos dizer assim, tá? Para a gente entender, como se fosse um FAT. Então, existem 2 valores, para não ficar naquela assim, né? Bom, mas então, R$1.000 para a padaria é uma coisa, para o banco... Então, quer dizer, nesse caso concreto, é um banco. Para eu punir o banco, não adianta eu dar R$1.000, eu tenho que dar 100. Então, isso aqui é para punir. Ah, mas o empregado ganha, porque tem a questão do enriquecimento sem causa, também, que é outro fundamento, né? Ah, mas o empregado ganha R$2.000, ele não pode ganhar 100 mil, é muito para ele também, aí vai virar a fábrica da indenização. Nós não podemos fazer com que isso vire produção da indenização, que é outra crítica que fazem também, né? Então, lá nos Estados Unidos, apesar de ter um modelo diferente do nosso, algumas coisas são interessantes, né? E essa eu acho interessante, por exemplo, essa divisão que é feita. Bom, esse trabalhador ganha 2.000, então acho que 20 está bom para ele. Mas a empresa é muito grande, 20 não é nada. Então é 20 para o trabalhador e 100 para... Entendeu? Então, na verdade, a empresa vai pagar 120 no total. Mas o empregado não recebe 120, ele só recebe 20. Entendeu? E a empresa está punida do mesmo jeito. Eu acho um sistema interessante. Esse que os americanos aplicam, usam, né? Então, agora aqui nós não temos isso. Nosso sistema, inclusive, não permite que a gente faça dessa maneira. Eu acho que seria o ideal. O que nós temos de sugestão é o que o STJ nos passou, de elaborarmos uma lista de fatos e valores, para a gente não cair. Mas isso nós podemos resolver, não precisa dessa lei para resolver esse assunto, acho que a gente mesmo pode. Eu não iria por esses caminhos da inconstitucionalidade, eu vou dizer agora outras coisas, não tem nada a ver, sim, mas eu não iria por esse caminho. Eu acho que tem certas coisas que a gente tem que contornar e não ficar batendo de frente. Entendeu? Eu acho que a realidade está aí, as mudanças estão aí, elas vieram nesse momento para ficar nesse momento. Existe todo um pleito em torno dessas mudanças, há pleitos políticos, sociais, uma série de situações aí que pede que hoje as coisas sejam assim como elas estão sendo, infelizmente, mas essa é a realidade. Não adianta bater de frente, na minha opinião. Eu acho que nós agora chegamos num ponto que nós temos que tentar contornar. Criar mais confusão agora, eu acho que nós vamos criar mais luta para nós mesmos. Eu tenho essa opinião, é minha opinião de Sônia. Nós vamos criar lutas para nós mesmos, nós não vamos conseguir tantas vitórias, o nosso momento não está muito bom.
Então, nós temos que entender e saber recuar quando nós não estamos também num momento bom e tentar contornar aquele momento. Eu penso assim. Então, eu acredito que hoje, ficar criando, né, outras situações, eu contornaria. Em vez de eu ficar aqui brigando pela inconstitucionalidade, eu, por exemplo, utilizaria daquela estratégia que o STJ usou. Entendeu? Então, vamos tarifar, vamos colocar essa questão e vamos embora. Vamos embora e vamos verificar o que vai acontecer num futuro que próximo ou não sei, mas num futuro. E vamos tentar contornar isso que está aqui. A lei está aí, agora nós só temos que contornar isso, interpretar e contornando. Eu não sou dessa linha de querer bater de frente. Eu não faria isso. A minha postura, eu não iria por inconstitucionalidade nenhuma. Eu iria julgar o processo do mesmo jeito, buscar outros fundamentos, entendeu? Contornar a situação, mas eu não entraria nesse embate da constitucionalidade e inconstitucionalidade. O judiciário trabalhista está num momento muito delicado, né, desprestigiado, muito criticado, e eu acho que nós temos que fazer o nosso papel de judiciário. O que é? Julgar, aplicar a lei e esperar que o tempo venha resolver algumas questões, né, mas não enfrentá-los mais agora. Eu não enfrentaria mais. Eu contornaria isso, não declararia a inconstitucionalidade de mais nada, entendeu? Deixaria aí. As associações, sim, tudo bem, elas estão aí para isso mesmo, para fazer essa briga política em fora, né, mas o magistrado individualmente, eu não me envolveria individualmente nisso, em julgamentos, de declarar inconstitucional disso ou daquilo. Eu acho que isso teria que se deixar para o TST decidir, com o Supremo e as associações, enfim. Né? Mas eu, como magistrada hoje, eu tenho uma visão ainda muito de fora, talvez, mas eu não iria por esse lado de ficar declarando inconstitucionalidade de texto de lei nova, que eu acho que isso até atrapalha nesse momento. Eu deixaria para quem tem a condição e a força própria para fazer isso, né? E essa é a minha opinião. Né? Olha lá, temos uma pergunta. Boa noite. Na verdade, é uma provocação com relação ao assunto anterior. Com relação à punição da empresa, a gente tem hoje o Instituto daquela indenização com efeito educativo, ou que é aquela do dano social, né, o dano moral coletivo. Bom, a gente aplica isso, né? Substitui aquela indenização americana. O brasileiro tem o hábito de americanizar tudo, trazer tudo sem fazer aquela equiparação que realmente deve ser feita. Países distintos, culturas distintas, com regras iguais, não se encaixa, né? Por isso que está essa dificuldade toda. O brasileiro não está maduro, não está preparado para fazer contratos com o empregado, com o patrão, porque o patrão, querendo ou não, ele sempre quer levar melhor, né? E é muito difícil a gente colocar um empregado que está procurando um emprego, que não tem experiência, que foi demitido, etc., e ele, que muitas vezes é a maioria, inclusive, não tem instrução para discutir cláusula contratual numa relação de emprego. Ele vai se tornar um empregado escravo. No caso dessa nova modalidade que foi criada, ele vai trabalhar para várias empresas. Se acidentar indo para uma delas, qual delas vai ser responsável, né? Fica a questão. Aí vem também aquela questão da hora extra. A lei, eu penso que ela veio para dizer o seguinte: o dano moral que deve ser provado é aquele dano que o empregado trabalhou dentro da hora legal, depois das 8 mais 2, até 12, que ele colocou 4, não é isso? Até 12. Agora, fora isso, já está caracterizado, porque querendo ou não vai dar 11 horas de diferença
para ele poder trabalhar no dia seguinte. Naturalmente, ele já está fora do convívio social, tendo ele mulher, esposa, filhos ou não. E não há que se provar aí o que já o patrão dele já reteve ele na empresa. Ele já ficou retido 16 horas. Há que se provar o quê? Até 12 horas eu provaria que eu tinha que estar na faculdade às 7. Mas 16 horas, não preciso provar nada. Eu tinha que estar em casa às 11 horas da noite, no mínimo. Agora eu trabalho aqui, moro longe, e vou chegar em casa, digamos que trabalhasse 4 horas, eu vou chegar em casa que horas? Saindo daqui às 10. Né? Então, assim, eu concordo com a senhora que não há que se provar, mas a lei diz que tem que provar, não há que se presumir, mas se presumir dentro desse período legal, que é o que ela diz no máximo de 4, e passou disso, aplica-se aquela presunção de que o dano está caracterizado. Sim, sendo ele solteiro ou não. Então, com relação à primeira questão que você fez, que foi do modelo americano, aquela... nas questões coletivas, sim, nós temos isso, nas individuais, não. Né? Eu estava me referindo às questões individuais, os dissídios individuais, nós não temos essa divisão. Lá nas ações coletivas, a gente pode destinar para o FAT, aquela você tem razão, nas coletivas. Individual, nós não temos muita base para fazer dessa maneira, mas se fizer também acharia ótimo, porque eu acho que é mais justo, né, e fazer essa divisão, né, entre o valor punitivo para a empresa, se você entender, claro, de que o dano moral tem a finalidade, deve ter a finalidade punitiva e não pedagógica, tudo depende do entendimento. Tem aqueles que acham que o dano moral, a finalidade é só pedagógica, então não há necessidade de um valor muito alto para a empresa, né? Então, uma questão de entendimento mesmo, de posicionamento. Aqueles que acham que tem que ser punitivo, né, o dano moral tem que ser punitivo, então ele tem que aplicar um valor mais alto para a empresa. Então, isso vai depender muito de entendimento realmente, né, de como que você vê o dano moral de modo geral. Tá? Então, com relação a isso, está certo o que você falou, estamos falando a mesma coisa. Né? Com relação ao segundo tema das horas extras, eu vou continuar insistindo no meu posicionamento. Né? Eu acho que eu não julgaria por presunção, né? Eu não gosto de julgar por presunção, eu gosto de julgar com base nos fatos provados. Então, se existe prova do constrangimento, da lesão, nesses casos, tudo bem. Se não existe prova, eu não vou presumir que existiu a lesão, mesmo que seja um excesso de horas extras. Mas isso tudo é discutível. A gente sabe que tem decisões de todos os jeitos, é questão de entendimento, de posicionamento. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, agradeço o pessoal da Zona Leste, de Santo Amaro, de Santos, de Guarulhos, todo o pessoal que está aqui, os colegas que vieram nos prestigiar também, muito obrigada. Estamos terminando essa jornada. Semana que vem teremos o juiz Homero falando sobre execução trabalhista, mais um final de tarde ao pôr do sol, eu espero, aqui na Consolação, não é? E quero passar, então, de novo como agradecimento da EJUDE, o certificado para a desembargadora Sônia, como forma de agradecimento. Espero que goste, com o nosso logotipo novo dos 25 anos, e isso eu tenho falado, reafirmado a importância da escola, a importância da unidade da escola, não é? Durante todos esses anos, a contribuição da escola para que a gente possa engrandecer os nossos estudos, magistrados e servidores juntos. É isso que tem sido e desejo que continue sendo. É chique, é bonito, foi uma funcionária nossa que fez o desenho, também passo essa outra lembrança da escola também com isso, com os 25 anos
da Ejude, espero que goste e que faça um bom uso. Tá vendo? É um logo novo. Então, agradeço mais uma vez sua presença.